Como estão? Espero que todos possam estar muito bem. Estamos aqui para mais um encontro para falar com vocês sobre, desta vez, ciências, sociedade e natureza. Vamos conversar com vocês um pouquinho de que forma sociedade e natureza pode ser trabalhada nos anos iniciais. Né? Eu sou Dani, PCNP de anos iniciais, e participarei juntamente com a PCNP Regina para tratarmos e conversarmos um pouquinho de sugestões e falarmos também sobre a importância da linguagem, inclusive para o desenvolvimento aí de ciências nos anos iniciais. Olá, professores. Hoje estamos aqui novamente, não é, junto com vocês para tratar então de um tema muito importante que é, né, o componente curricular de ciências. Como objetivos para essa formação, nós iremos apresentar a matriz de habilidades essenciais com sugestões de situações de aprendizagem, né, e pensar um pouquinho então dessas ações voltadas para o planejamento, refletir sobre a importância do trabalho com a linguagem para o ensino de ciências do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e também conhecer as relações entre as habilidades de língua portuguesa do programa Ler e Escrever e as habilidades de sociedade e natureza. O percurso de formação que nós iremos, né, discutir um pouquinho com vocês hoje irá tratar da matriz de habilidades essenciais, priorização do currículo paulista, desenvolvimento das habilidades essenciais a partir das atividades propostas nos materiais do Ler e Escrever e Currículo em Ação, e planejamento para o ensino híbrido. Bom, aí para a gente começar então, né, essa nossa conversa, essa nossa formação, em ciências, né, a gente fica pensando um pouquinho, o que nós podemos ler? Né? A leitura acontece muito nas aulas de língua portuguesa, né, com as leituras em voz alta, com roda de leitores, e em ciências, né? O que podemos ler? Aí quando a gente pensa um pouquinho em ciências, nós pensamos lá, não é, muitas vezes, em alimentação, em corpo humano, seu crescimento e desenvolvimento do corpo humano. Então, que alimentos são considerados saudáveis? Aí, pensando um pouquinho, né, no currículo paulista, nessas habilidades essenciais previstas para o primeiro ao quinto ano, nós estamos indicando, então, já um livro conhecido de vocês, que já foi trabalhado, inclusive, não é, na discussão da sequência didática do Aprender Sempre para o segundo ano. Esse livro, ele chama Um Tico-Tico no Fubá. E aí, pensando um pouquinho em alimentação, né, em crescimento e desenvolvimento do corpo humano, nós, então, trouxemos um pouquinho para conversar sobre um dos alimentos, né, que faz parte do nosso dia a dia, que é o milho, né? Quem é que não consome milho, que está presente aí no seu dia a dia com diferentes receitas, né? Como pamonha, bolo de fubá, farinha de milho, não é? Quantas receitas que esse ingrediente, não é, faz parte e que o próprio milho está presente, não é, na nossa mesa, no nosso dia a dia. E esse livro, né, ele traz para nós falando sobre a lenda do milho, né? Diz a lenda guarani, que dois guerreiros indígenas, cansados de procurar em vão qualquer tipo de alimento para suas famílias famintas, souberam pelo espírito da Nayandeira que só uma luta mortal traria a solução para a fome. O vencedor deveria enterrar seu amigo e de sua sepultura nasceria a planta que alimentaria todos. Avate Milho em Tupi foi derrotado, né? Então, é um breve, né, comentário, um breve resumo sobre a lenda, sobre, né, esse alimento tão importante que está presente no nosso dia a dia e que está, então, no livro, né, Um Tico-Tico no Fubá, né, e além da lenda, traz várias receitas, né, que tem como ingrediente o milho. E também outra indicação, não é, que nós estamos aqui trazendo para vocês, também um livro já
apresentado e conhecido é o livro Sabores da América. Este livro, ele traz alimentos, os alimentos mais consumidos da América. E entre eles, então, está o milho, né? O milho, que é um dos alimentos muito consumidos aqui na América, e assim como no mundo todo. E ele traz, né, então, como é que os índios, os indígenas americanos comiam esse milho, né? Então o livro traz informações, né, importantes sobre o milho e diz que o milho, então, é uma planta, né, que produz espigas de grãos comestíveis, grossos e amarelos, né? A espiga é tenra, que chama-se milho verde, é uma planta originária da América. Há mais de 7.000 anos era a base da alimentação dos povos mesoamericanos e andinos, e eles aprenderam a cultivá-la. O mais provável que se comenta no livro é que Colombo, ao voltar da sua primeira viagem à América, tenha levado o milho à Europa, né, porque os registros mostram, né, que ele já era plantado na Espanha em 1498. E também, né, o livro traz a informação, então, como eu estava dizendo, que os indígenas americanos se alimentavam de milho processado, né, ou seja, eles molhavam os grãos maduros e os ferviam com cal ou cinzas de madeira. Então, veja que interessante essa informação, né, que nós temos de como é que os indígenas americanos, então, processavam esse milho. Será que esse milho continua sendo processado dessa forma? Ou com a tecnologia, né, temos avanços em relação ao processamento do milho. Aí também o livro, né, traz a informação que o milho ele tem valor nutricional muito importante, né, e na Europa ele era comido sem processamento e sem ser acompanhado de alimentos com proteínas, né, e foi assim então que, devido a esse tipo de alimentação, os europeus contraíram pelagra ou doença da pele seca, né? Então, são informações importantes para nós em relação à nossa alimentação, ao desenvolvimento do nosso corpo, né? E também nós temos aí uma variedade de milhos, né? A imagem traz aqui alguns dos tipos desses milhos, todos coloridos. Nós temos espigas vermelhas, amarelas, pretas, outras cores. Será que vocês, né, já consumiram, né, a espiga, né, sem ser essa, né, tão comum para nós, né, toda amarelinha, né? Nós temos aí uma variedade enorme. E todos esses tipos de milho, de espigas, são, né, quase que metade é cultivada no Peru. O milho, né, ele é um grão, né, muito importante, uma fonte de energia para nós, né? Aí temos, né, uma alimentação, temos aí vários, como eu disse para vocês, vários pratos, né, que levam como ingrediente o milho, né? E um dos grandes alimentos que nós temos que faz parte, que nós, né, enquanto nós conhecemos e consumimos desde criança, né, o milho, né, a espiga que nós temos, que devido a toda, né, o processamento, a tecnologia, ela é transformada em pipoca, né? Quem é que não consome pipoca até hoje, desde criança, que não gosta de pipoca, não é? Que está presente aí no seu dia a dia. Ela pode ser salgada, ela pode ser doce, ela pode fazer parte do prato principal, né? Então, quantas variedades de pipoca, né, como ingrediente que ela faz parte do dia a dia na nossa alimentação. Então, para, né, o aluno se apropriar de todo esse conhecimento de valores nutricionais, não é? Dos tipos de alimentos que são importantes para o nosso corpo humano, para o crescimento, desenvolvimento, o pleno funcionamento do nosso corpo humano, não é? Nós precisamos, então, nos apropriar de todo esse conhecimento, né? Que é uma das unidades temáticas tão importantes aí dentro da disciplina de ciências. E também nós temos, né, importante aprofundarmos aí em relação aos objetos de conhecimento que o currículo paulista traz, né, dentro aí das unidades temáticas, que nós já vamos, né, discutir um pouquinho,
né, tão importante para nós, um dos objetos do conhecimento e que faz parte, né, das sequências didáticas dentro do material Currículo em Ação na área de ciências, a alimentação saudável, né? Então, começarmos a estudar junto com os alunos, desde o início do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental, não é? Os diferentes alimentos, não é? Como, então, ter essa alimentação saudável no dia a dia é fundamental para o pleno desenvolvimento do nosso organismo, né? Então, nós vamos trazer um pouquinho, né, toda essa discussão aqui né, nessa formação tão importante, além das outras unidades temáticas, né? Então, por isso que nós até escolhemos esse tema, né, sobre a alimentação, a indicação dessas leituras, porque, né, é um dos temas muito importantes para aprofundarmos com os nossos alunos e trazer toda essa linguagem, não é, do letramento científico, não é, todo esse conhecimento, se apropriar de toda essa conceituação, definição é muito importante. As crianças, elas começam, não é, vamos pensar assim, para eles estão brincando quando eu levo a atividade de realizar a receita com as crianças, de até estourar a pipoca ali junto com eles, né? E ir ampliando essa conceituação de como é que acontece da espiga de milho, qual é todo o processo, né? Todo o processo para que ela se transforme em pipoca, ela ir se aproximando, não é? E se apropriando desse conhecimento científico, dessa linguagem científica, é muito importante para o pleno desenvolvimento da cidadania dos nossos alunos, não é? Então, fica aqui a nossa sugestão dessa leitura na área de ciências. E aí, continuando, né, com a nossa discussão, como eu estava dizendo para vocês, então, no currículo paulista, né, na área de ciências da natureza, nós temos, então, o pleno desenvolvimento, o compromisso, não é, de trazer, então, toda a discussão do letramento científico para os nossos alunos, não é? O letramento científico, não é? Ele envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, seja natural, social e tecnológico, ou seja, os alunos, eles precisam dominar toda essa conceituação na área de ciências e fazer uso, não é, desses conceitos no seu dia a dia, nas diferentes situações cotidianas que envolvem, né, toda a área de ciências e tecnologia. É muito importante, né, para eles. Também, não é, é necessário, é muito importante para que eles se apropriem da linguagem científica, né? E a apropriação da linguagem científica, além de valorizar toda a experiência de aprendizagem, o ensino acontece por meio da investigação, né? Essa investigação, ela pressupõe observação, análise de evidências, proposição de hipóteses na definição de um problema, a experimentação e a construção de modelos, entre outros métodos. E para, não é, que os procedimentos de investigação aconteçam, então eu tenho que percorrer alguns procedimentos de investigação. Então eu tenho que primeiro definir, né, definir todos os problemas, né, que são observar o mundo à sua volta e fazer perguntas, analisar as demandas, né, planejar as investigações, propor hipóteses. Depois eu preciso realizar o levantamento de análise e representação, que seria então planejar e realizar atividades de campo, como experimentos, observações, leituras, visitas, nesse momento com a pandemia, até ambientes virtuais, visitas, né, à distância, que está acontecendo muito, desenvolver e utilizar ferramentas, principalmente digitais, esse momento para coleta, análise e representação de dados, que esses dados podem ser imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, entre outros, avaliar a informação, né? A validade dessa informação é muito importante, porque nós estamos nesse momento
tendo e recebendo muitas fake news, então validar, não é? E verificar a procedência dessas informações neste momento é muito importante, assim como a sua coerência, adequação, né, do problema que foi formulado. Elaborar explicações e modelos, associar explicações, né, de acordo então com a evolução histórica dos conhecimentos científicos envolvidos, selecionar e construir argumentos, argumentação, né? Nós também trabalhamos em outras áreas do conhecimento, é muito importante, precisamos começar a construção dessa argumentação com as crianças desde o primeiro ano, mesmo que seja na oralidade, não é? Aprimorar os saberes, incorporar gradualmente o modo significativo desse conhecimento científico e desenvolver as soluções, não é, desses problemas. Também temos como procedimentos a comunicação, que faz parte os procedimentos de organizar e extrapolar as conclusões, relatar informações de forma oral, escrita e multimodal, apresentar de forma sistemática os dados e resultados das investigações, participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares neste momento, não é? Vocês têm estão tendo muito contato com os familiares e com a comunidade de uma forma geral, mesmo que à distância, considerar contra-argumentos, mas isso será possível se eu estou trabalhando com argumentação, se meu aluno não sabe argumentar, ele também terá dificuldade desse contra-argumentar, porque ele revê, né, esses processos investigativos e conclusivos, e também faz parte do procedimento da investigação a intervenção, né, que então seria a implementação das soluções e avaliação da eficácia, né, desses problemas do cotidiano, desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade da vida individual, coletiva e socioambiental, né? Então, esperamos que, de fato, né, todos esses procedimentos façam parte da investigação e que você, professor, esteja trabalhando dessa forma e não daquele ensino tradicional, né, que muitos de nós tivemos, que ficava somente na memorização da conceituação, né, de informações e nem sabíamos o que fazer com todas essas definições, porque muitas vezes nós não chegávamos nessa linguagem científica e muito menos nesse trabalho de letramento científico. Bom, o termo letramento científico, ele surgiu na década de 80, após, então, esse surgimento, né, que foi muito utilizado no campo de pesquisa e reflexões sobre os processos de apropriação de práticas de leitura e escrita da língua materna, não é? Houve, nas ciências da natureza, muitas críticas, mas, não é, esse termo novo, ele, então, é originário da área de linguagens. E também, não é, nós temos no letramento científico algumas possibilidades nessa metodologia. Quais são elas? A leitura com apoio do professor, livros, reportagens, documentários, não é? Que permite que o aluno que o professor, então, faça a mediação na compreensão das intencionalidades e motivações dentro de um contexto histórico, né, com determinadas produções científicas. Então, essa mediação, não é, do professor, como eu disse para vocês anterior, não é, ao ensino que nós temos nessa perspectiva do letramento científico, né, toda essa informação, todas essas conceituações, elas ficavam somente na memorização, né? A gente não tinha essa discussão, a gente não trabalhava com argumentação, então é muito importante que essa nova prática pedagógica seja incorporada no dia a dia das aulas de ciências, assim como nas demais áreas do conhecimento. Também outras possibilidades, elaboração de cartazes, folders. Você sabia que outros gêneros para mobilizar, socializar e apresentar
articulando saberes científicos com a prática social dos sujeitos, isso é muito importante, não é? Como eu disse para vocês, para que eles possam, então, colocar em uso no seu dia a dia toda essa conceituação, todas essas definições que ele está aprendendo na escola. Também é outra possibilidade, elaboração, apresentação e socialização de produções científicas, como diários de bordo, muitos de vocês já trabalham, projetos de pesquisas, pesquisa, entrevista, relatórios, banners, pôster, entre outros apoios que vocês trabalham na escola. A apresentação escrita de produções científicas, em eventos científicos, a partir de elaboração de modelos teóricos ou concretos produzidos pelos alunos, não é? No seu cotidiano. Também, não é? E aí nós temos, então, o porquê, não é? Priorizar as habilidades essenciais. O porquê trabalhar, então, com essas habilidades essenciais na disciplina de Ciências da Natureza. Por quê? Porque permite aprender aquilo que é essencial para que o estudante consiga seguir sua trajetória para a série ou ano seguinte. Né? Evidências internacionais também indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. E com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado. Né? Essa é uma dificuldade muito grande que vocês têm relatado, não é? Devido à pandemia, né? A maioria das aulas estão acontecendo à distância, mesmo agora com o retorno da porcentagem, né, de alunos com aulas presenciais, a maior parte dessas aulas continuam à distância e que precisa, então, ajustar, não é? Essas aulas à distância no tempo pedagógico, não é? Que eu tenho outros recursos e outra forma de ensinar essas conceituações. E mais do que nunca, então, tornou-se importante priorizar as aprendizagens essenciais para que os nossos estudantes continuem, né, a trajetória e aprimorar e avançar em seus conhecimentos científicos dentro da área de ciências. Não é? Bom, e como então desenvolver as habilidades essenciais propostas nos materiais da SEDUC, né, no currículo paulista? Então, pensando lá um pouquinho no currículo paulista, né, precisamos então priorizar as habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Isso é fundamental. Foram também consideradas na elaboração da matriz das habilidades essenciais, tanto as habilidades essenciais do ano ou série corrente, quanto de outros anos, séries anteriores, que são pré-requisito para o estudante avançar em seu percurso educacional. E também a matriz orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento, né, e dos materiais regulares. Então, o aprender sempre, que vocês estão aí trabalhando na área de língua portuguesa e matemática, não é? O ler e escrever na área de língua portuguesa, né? E na versão e no exemplar do aluno, então nós temos o currículo em ação, né? Que está, então, língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Então, as habilidades, né, elas direcionam toda a elaboração e o trabalho, então, para o ano de 2021. Também norteia as avaliações diagnósticas intermediárias e as avaliações de processo em aprendizagem produzidas pela SEDUC. Nós tivemos, então, não é, avaliação diagnóstica de entrada, avaliação de aprendizagem em processo, não é? E que também irá conduzir, não é, todo o trabalho para 2021, né, dando coesão e coerência para todas as ações previstas para este ano. E como que os objetos de conhecimento estão organizados, não é? Tanto as habilidades e os objetos de conhecimento, de acordo com o currículo paulista e a Base Nacional Comum Curricular, estão organizadas
organizados em 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. A primeira unidade temática que destacamos, então, não é matéria e energia. Nessa unidade temática, ela procura contemplar o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral. Na unidade temática Vida e Evolução, essa unidade ela propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos e suas características, e também a manutenção da vida, da biodiversidade no planeta Terra, e também, né, a fundamentação científica desses fenômenos à luz da evolução. Na unidade temática Terra e Universo, essa unidade ela busca na compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e outros corpos celestes, assim também como representações e narrativas de outros povos, reconhecendo outras formas de conceber o mundo, do modo a valorizar a pluralidade de conhecimentos. E aí, para vocês terem uma visão geral dos objetos de conhecimento, né, que são trabalhados ao longo do 1º ao 5º ano, nós trazemos aqui uma visão geral do 1º ao 5º ano, de acordo com cada unidade temática. Então, na primeira unidade temática, que é Vida e Evolução, no 1º ano, trabalha-se com objeto de conhecimento corpo humano. Corpo humano e saúde é trabalhado no 1º e 2º ano. Seres vivos no ambiente é trabalhado no 2º e 3º ano. E o objeto de conhecimento, características e desenvolvimento dos animais é trabalhado no 3º e 4º ano. Ainda na unidade temática Vida e Evolução, é trabalhado os objetos de conhecimento, cadeias alimentares simples, micro-organismos no 4º ano, micro-organismos saúde também no 4º ano, nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre sistemas digestório, respiratório e circulatório no 5º ano. Aí na unidade temática, matéria e energia, objetos do conhecimento, características dos materiais, materiais e ambiente é trabalhado no 1º ano, propriedades e usos dos materiais, 2º e 3º ano, prevenção de acidentes domésticos, prevenção de acidentes domésticos no 2º ano. Ainda na unidade temática, matéria e energia, produção de som, 2º e 3º ano, efeitos da luz nos materiais, 2º e 3º ano, efeitos da luz nos materiais, saúde auditiva e visual, 3º ano. Ainda em matéria e energia, misturas, 4º ano, transformações reversíveis e não reversíveis, 4º e 5º ano, misturas, transformações reversíveis e não reversíveis, 4º ano, ciclo hidrológico, consumo consciente, 5º ano, ainda em matéria e energia, ciclo hidrológico, consumo consciente, reciclagem, aí amplia-se para reciclagem, 4º ano, propriedades físicas dos materiais, consumos conscientes recicláveis, 5º ano. Depois nós temos a unidade temática Terra Universo, escalas de tempo, 1º ano, movimento aparente do Sol no céu, 2º ano, o Sol como fonte de luz e energia, 2º ano, características da Terra e observação do céu, 2º ano. Depois nós temos características da Terra, usos do solo, 3º ano, pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos e cultura, 4º ano, pontos cardeais, 4º ano. E aí nós temos ainda Terra e Universo, constelações,
e Mapas Celestes, quinto ano, Movimento de Rotação da Terra, quinto ano. Essa análise da sequência, aí nós teremos a análise da sequência, que eu passo a palavra para Dani. Muito bem, pessoal. Bom, a Regina fez uma trajetória com vocês sobre todos os objetos do conhecimento, né, a serem tratados ao longo dos anos iniciais, né? Conversou um pouquinho com vocês também sobre as informações necessárias sobre como desenvolver o letramento científico e qual é a importância em especial de como atrelar essas informações à área da linguagem. Muito bem. Para a gente entender como olhar, não é, para as atividades propostas no material e de que forma elas podem ser desenvolvidas, eu convido vocês para a gente analisar uma sequência, tá bom? Então, qual será o nosso olhar? Qual será o nosso direcionamento, né? Nós vamos tratar de uma sequência mostrando para vocês a sequência do primeiro ano em que se inicia o trabalho com o desenvolvimento, não só com os hábitos de higiene, mas também com o conhecimento sobre as partes do corpo e como identificá-la. Então, este está no material, como vocês podem ver, este é o material do aluno do currículo em ação do primeiro ano, volume 1, na página 125, tá bom? Então, nós temos lá a seguinte proposta dentro desta sequência de atividades. A atividade 1.1. Quem gosta de assistir televisão? Essa é a primeira interação com o aluno. O Agenor gosta muito. A tia Joana é quem cuida dele e vive chamando sua atenção para as coisas que ele esquece de fazer. Acompanhe a leitura do texto abaixo com o seu professor. Então, o professor lerá o texto, em especial porque nós temos muitos alunos que ainda não são alfabéticos e eles podem participar da leitura justamente como forma de se apropriar daquilo que será apresentado. Quando estamos numa possibilidade do ensino remoto, o professor pode gravar a leitura deste texto. O professor pode gravar o vídeo desse texto para ajudar, assim, aqueles que não vão, o grupo que não vai até a escola, também participar e ouvir aí atentamente a leitura feita pelo professor. Então vamos lá? Vou ler com vocês sobre o texto do nosso amigo Agenor. Fim de tarde. Chega em casa Agenor, mãos sujas, camisa suada, um fedor. Carregando a mochila, sapato desamarrado, mãos cheias de risco de piloto, cabelo despenteado. Já dá para a gente fazer uma ideia do Agenor como está, não é mesmo? Esse menino vinha para casa todo desengonçado. Ao entrar em casa, quando ia sentar no sofá, sua tia, que com ele vivia, logo dizia: Agenor, criatura divina, primeiro banho, vá. Mas Agenor se esparramava ali no chão porque tinha pressa em ligar a televisão. Como toda boa criança, né? Chegar em casa, primeira coisa, vamos assistir a TV, né? Estou cansado, tia, deixa eu relaxar. Mas sua tia amorosa dizia que primeiro tinha de se lavar. E por que tem que ser nessa ordem? Perguntava o menino. Porque primeiro não posso descansar? E brincando, sua tia respondia: Porque com esse cheiro não consigo nem respirar. Os dois riam, mas Agenor não se mexia, ficava ali na tela, na maior apatia. Tentou pensar em algo, mas a TV parecia o hipnotizar. Será que ele estava ficando sem conseguir pensar? Foi então para o banho, resolveu encarar. Ao ligar o chuveiro, brincou de cantarolar. Como não lembrava de nenhuma letra, começou a inventar. E não é que sua imaginação estava voltando? Será que o banho, além de limpar o corpo, fazia bem para a alma? Agenor lavou o cabelo, passou água e sabão em todo o corpo, não deixou passar nem o cotovelo. Quanto mais se banhava, mais imaginava. Uma letra de música saiu e a sujeira do pé sumiu. Uma nota musical pensou e o piolho que ali estava voou. Opa, será que o piolho era real? Resolveu desligar o chuveiro. Já havia lavado o corpo inteiro. Enxugou bem entre os dedos e as orelhas, por onde entram os segredos. As ideias não param de surgir. Será que depois do banho iam sumir?
A partir deste dia, tudo mudou. O banho em sua vida entrou, agora fazia tudo com mais vigor. Então, esse é o nosso Agenor. Isso foi tirado do Instituto Albert Einstein, o textinho, as referências, para quem quiser ler mais, ele é um texto aí também, né, de direito público, aí que vocês podem consultar, tá bom? Não é de direito aí privado, né, do autor de quem escreveu. E aí nós temos, então, o questionamento que o professor pode fazer ao professor. Faça uma lista, junte com o seu professor, né, juntamente com o seu professor, de outros hábitos de higiene importantes para manter a nossa saúde. Essa escrita de listas, considerando a situação de alunos não alfabéticos, pode ser feito junto com o apoio do professor, né? Só que para resgatar de que forma, não é, essa lista com os hábitos de higiene, o professor deve trabalhar com os alunos inicialmente de que forma, professores? Resgatando com eles os hábitos de higiene que eles já conhecem, partindo do conhecimento prévio que eles já possuem e até mesmo registrando na lousa alguns hábitos de higiene, para que depois a gente então passe para os hábitos de higiene que são apontados no texto. Então, isso todos podem participar na oralidade, não é, na interação com o professor, tá bom? Então, esse momento ele é muito importante antes de fazer o registro com os alunos ou fazer o registro com o apoio do professor, ok? E a terceira é para que ele represente a Agenor por meio de um desenho, indicando e nomeando as partes do corpo que ele lavou durante o banho. Mas para realizar essa atividade, se a gente não trabalha antes com os alunos, quais são as partes do corpo, não é? Quais são os nomes que podemos identificar, fica difícil a gente fazer o desenho do Agenor e escrever, não é? Essa lista exatamente com essas partes do corpo. Então, para chegar a esta atividade 3, eu preciso trabalhar com os alunos uma ampliação do conhecimento, que seria trabalhar com eles sobre quais são as partes do corpo, por que que elas são nomeadas desta maneira, não é? E aí sim a gente pode utilizar alguns recursos que podem ser muito úteis ao professor, em especial como estamos agora pensando no ensino híbrido, tá bom? Que características são essas e que condições nós podemos então tratar, tá bom? Bom, feita essa discussão da atividade, não é? A gente pergunta para vocês então, né? Como que a gente pode ampliar mais um por gentileza, nos nossos slides. Isso. Como podemos ampliar essa atividade considerando o objeto do conhecimento corpo humano e saúde? É? Vocês com certeza devem ter várias sugestões para nos dar também. Participe depois, quando vocês assistirem à gravação, coloquem para nós como que a gente pode, então, trabalhar e de que forma a gente pode ampliar esse conhecimento do aluno? Será que é trabalhando com ele os nomes das partes do corpo, só nomear e identificar, ainda mais numa condição de ensino remoto, é suficiente? Não é? Será que vale a pena a gente dar alguns desenhos de forma mais estilizada ou de forma mais infantilizada para ajudar, para que eles identifiquem as partes do corpo? Então, vamos lá, que nós vamos apresentar algumas sugestões para vocês. Bom, primeiramente, a nossa sugestão é que nós possamos apresentar para as crianças o corpo humano com que finalidade? Né, antes de qualquer forma de representação. Primeiro, para que a criança localize, então o professor pode ajudar ela a localizar, pode ajudar a nomear e representar graficamente por meio de desenhos as partes do corpo, e o professor pode, inclusive, ampliar explicando algumas de suas funções, né? Essa habilidade, claro que ela vai ser alongada ao longo dos anos iniciais e anos finais, ensino médio também, só que neste momento é importante que a gente faça pelo menos a apresentação da localização, da nomeação e da representação gráfica aí por parte do corpo. Tá bom? Então, esse é um primeiro princípio desta habilidade que a gente tem que apresentar. Rê, pode passar o próximo, por gentileza? Para que isso aconteça, né, a gente pode perguntar para as crianças, a partir de uma imagem real, que é uma foto que nós temos aí de uma criança, perguntar para eles quais são as partes que formam o nosso corpo? Quem poderia nos dizer? Então, a gente pode acionar o conhecimento prévio dos alunos, considerando que trabalhamos por competências e habilidades. O primeiro passo para trabalhar com competências e habilidades é a partir do que aquilo que o aluno já conhece, aquilo que o aluno já sabe.
Uma segunda pergunta seria: observando as pessoas que você conhece, nós podemos dizer que seu corpo é igual ou é diferente? Quais são as semelhanças e diferenças? Então, após a localização, o levantamento de conhecimentos prévios, nós estamos trabalhando com os alunos a habilidade cognitiva de comparação. Comparar essas partes do corpo, ajudá-los a observar, ajudá-los a se organizar, né? São habilidades essenciais na trajetória aí da construção do conhecimento, não só do letramento científico, mas também do conhecimento de si. Olha quanto envolve, não é, trabalhar com relação sobre o corpo humano. Pode passar, Rê, por favor? E aqui vem algumas sugestões, tá? Para a gente, depois que discutiu, trabalhou com os alunos, nós podemos sugerir o quê? O registro das partes do corpo. O professor pode escrever junto com o aluno essa lista de palavras. Ele também pode passar, gente, alguns, por exemplo, vídeos, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, eles podem passar alguns vídeos. Pode, além dos vídeos, também trabalhar com o Jamboard, que é também o que a gente chama aí, né, de uma lousa interativa praticamente, ou um quadro em branco interativo. Ele fica é um recurso do Google que nós podemos utilizar para criar aí, no caso, né, sugestões ou escritas interativas com os alunos. O professor pode usar o Jamboard utilizando o Teams, utilizando o Google Meet numa aula aí, de fato, remota com os alunos. É possível a gente introduzir, por exemplo, né, notas adesivas e registrar junto com eles o nome aí das partes do corpo. É possível, inclusive, como eu fiz aqui, para mostrar para vocês, buscar figuras ou buscar figuras que você tenha salvo no seu computador ou imagens que eu possuo no Google, como, por exemplo, partes do corpo, né? Como a gente está mostrando aqui para vocês, partes do corpo humano, para que a gente possa introduzir, por exemplo, os pés, inserir, ele vai ser inserido aqui no nosso Jamboard e depois a gente vai então trabalhar com os alunos. E agora, a partir das notas adesivas, como eu posso escrever a palavra, né? Como a gente tem aqui a palavra pé. E aí eu vou salvando, né? E vou ajustando como se fosse uma legenda embaixo da imagem. Então, eu estou trabalhando com as crianças a partir de imagens escolhidas conjuntamente essa proposição. É possível eles também compartilharem, porque você pode compartilhar com eles, né? Posso compartilhar até mais do que 10 pessoas e eles podem também ir junto com você editando aqui neste quadro em branco que é o Jamboard. Muito útil, inclusive, para a gente trabalhar com esses possibilidades de atividades e essa questão aí do designer, como a gente coloca como forma de construção do conhecimento, tá bom? Outra alternativa também é trabalhar com eles após vocês apresentarem sobre o corpo humano, como está constituído, eu posso trabalhar com a revista Recreio, justamente, né, algo muito legal, que está aqui as 10 curiosidades sobre o corpo humano que você nunca imaginava. Então, o professor pode ampliar o repertório do aluno, acrescentando aí algumas curiosidades sobre o corpo humano, né? Por exemplo, você sabia que crianças possuem cerca de 305 ossos, enquanto os adultos possuem apenas 206? Isso acontece porque o esqueleto do bebê tem mais cartilagem e durante o crescimento muitos ossos se fundem em um só. Olha que interessante saber sobre essas informações, não é? Além disso, é possível trabalhar um pouquinho sobre a questão sobre a regeneração do corpo humano. Outra curiosidade: o nariz e as orelhas são as partes do corpo que nunca param de crescer no decorrer da vida. Opa! Como é que será que está o tamanho da minha orelha e do meu nariz? Né? Então, são sempre aí em constante processo de desenvolvimento. E assim vai, né, para a gente conseguir ampliar o repertório deles sobre essas informações. Aqui é para saber mais, ou você sabia que um gênero textual tão importante, tão privilegiado no programa Ler e Escrever, para a gente conseguir ampliar o repertório dos nossos alunos, não é mesmo? Outro trabalho bacana que a gente pode fazer com os alunos é utilizar, não sei se vocês já ouviram falar, o WordWall, que é exatamente uma plataforma de gamificação em que o professor pode adicionar questões, ele pode criar jogos
e ele pode fazer com que os alunos também se inscrevam e joguem junto. E aí depois eu vou ter o ranking da turma, de quem acertou mais, quem acertou menos, mas não no sentido de quantificar quem acertou ou não, mas no sentido de permitir com que eles participem e verifiquem que é possível, não é com a ajuda do professor fazer os acertos possíveis. A gente pode jogar com eles uma vez no coletivo, conjuntamente, depois dá para jogar com eles também de uma forma mais individual. Então a gente tem aqui, olha, começar, né? Ele é interativo e eu posso a partir daqui então ir colocando ou nomeando aí as partes do corpo, tá? Colocando aqui nas suas respectivas, né, indicações, por exemplo, né? Então os pés, por exemplo, né? Olha lá. E aí, na medida em que eu vou colocando, eu vou enviando as respostas. Se está certo, interativamente já aparece lá, que eu já consegui fazer uma classificação, que eu consegui atingir um acerto, tá bom? Então, a gente tem a classificação, eu posso começar de novo, não há problema algum. Mas esse jogo, gente, o professor pode criar, porque ele é uma plataforma de criação de jogos, de gamificação. Ela é muito bacana. Dá para o professor trabalhar com diagramas, dá para trabalhar com também legendas, e dá para construir a questão das cruzadinhas, com banco de palavras e sem banco de palavras. Muito bacana para vocês utilizarem aí sobre essas informações. Nós também temos como recurso um aplicativo que eu gosto bastante, que esse é pelo celular, tá? Que a gente consegue fazer, né, o trabalho. Ele é um aplicativo, não é? Que é o Tinibop, que nós conseguimos trabalhar com a questão da interação com o corpo humano. Então, é feito especialmente para crianças, nessa faixa etária, no processo de alfabetização, em que a gente consegue visualizar desde o alimento entrando na boca e qual é o processo, por exemplo, que acontece com os alimentos, tá? Então, assim, é algo que dá para instalar no celular, para aqueles que é possível, ou se o professor quiser instalar no seu celular e projetar numa aula remota para os alunos verem, também é uma curiosidade muito bacana. Só vou mostrar para vocês rapidamente como funciona aí o vídeo do Tinibop. Então, vocês viram que ele é um aplicativo super interativo, que eu trabalho com os ossos, circulação, impulsos nervosos. Então, para crianças apenas assim conhecerem e explorarem o corpo humano por dentro. Aí já é uma ampliação a mais, tá bom? Que a gente pode aí desenvolver com os alunos e eles gostarem assim bastante aí das nossas informações. Como a gente está no ensino híbrido, não é? E nós precisamos, a partir do uso de metodologias ativas, pensarmos em alternativas, essas são alguns dos recursos, tá bom? Uma outra sugestão bacana também seria trabalhar com a questão aí de quebra-cabeça. Quebra-cabeça sobre a questão aí do corpo humano é bacana, dá para a gente trabalhar com para identificar as partes do corpo humano, dá para trabalhar também além das partes do corpo humano, como se escreve essas partes, e aí a gente pode trabalhar com algumas questões, como por exemplo, quais partes do corpo humano o grupo localizou, se eu trabalho em grupo de forma virtual, ou se aquele grupo que eu vou atender naquele dia, por exemplo, lá na minha sala de aula, que está previsto pelo rodízio, não é? Eles irem, eu posso trabalhar. E este grupo, qual parte do corpo humano nós conseguimos localizar? Quais vocês conseguiram identificar? Então a gente pode trabalhar com aquele grupo, né, um quebra-cabeça aí mais interativo e mais cooperativo, seja ele virtual ou seja ele também feito aí juntamente com o professor. Eu também posso ampliar a atividade construindo no Jamboard, igual mostrei para vocês, a questão dos cards.
cards com legendas mostrando a parte, mostrando, né, como se escreve aí. Posso construir jogo da memória com as partes do corpo, aí o professor pode fazer uma infinidade de ampliações para ajudar nessa localização e na identificação. Posso começar com aquelas partes do corpo citadas, né, lá na atividade de ciências, e depois eu posso fazer essa ampliação, né? Só que nós precisamos ter alguns cuidados quando a gente trabalha com o corpo humano, tá bom? Por que que a gente precisa ter alguns cuidados? Primeiro, porque se eu for escolher uma foto ou uma réplica, ela tem que ter como parâmetro a qualidade dos materiais. Se a foto tiver melhor qualidade, ela será a melhor opção que eu posso fazer, tá bom? A vantagem aí das réplicas, né, que a gente tem do corpo humano, ela tem que ter aí as 3 dimensões, e por isso que ela tem que ter uma visão mais aproximada da realidade das estruturas do corpo. Então, imagens infantilizadas, elas não são adequadas para o trabalho com crianças, ou imagens estilizadas. Por quê? Porque eu posso, não é, trabalhar com eles algo mais próximo do real, né? Para que eles também se aproximem e que eles também tenham interesse de como é constituído o corpo humano. De qualquer maneira, o que cabe ao professor na seleção dos materiais? Livros variados, vídeos, tem muitos vídeos na internet extremamente assim, fora de contextualização, não é para crianças, não só em termos de linguagem, mas inclusive, como eu disse para vocês, com imagens que não refletem o que é o corpo humano na verdade. Tá bom? Posso levar livros, reportagens, eu tenho atlas interativo para crianças, né, para ajudar eles a colocarem. E como eu já dei, eu posso, né, que todos perguntam, eu posso usar ilustrações mais infantilizados? Não, não é aconselhável, porque eu tenho que ser mais fiel à realidade para que a criança construa conceitos, né, muito propostos a imagens e representações reais, tá bom? Isso é muito importante para a gente pensar quando a gente trabalha com o corpo humano, né? Porque o corpo humano estilizado não é isso que a gente vai encontrar na vida real, não é? E aí vão algumas dicas, tá bom? Para a gente poder trabalhar com o ensino híbrido. Já falei de alguns recursos e agora vão algumas dicas pensando nas estratégias e no percurso metodológico a ser desenvolvido. Primeiro, como estamos na questão híbrida, né? Como estamos na questão do blended, da mistura aí, justamente é importante trabalhar com imagens, músicas, textos, né? O trabalho com mímicas e outras atividades que ajudem a localizar as partes do corpo e ajudem a pensar nesse corpo como um todo, para não só ficar nas partes do corpo. Desenhos ajudam, pinturas, pelo amor de Deus, não é aqueles desenhos estilizados que a gente encontra na internet pronto, mas que as crianças, de fato, trabalhem com essas imagens reais, própria foto deles enquanto crianças, ou fotos que eles tenham para localizar essas partes do corpo seriam perfeitas, né? Elaboração de maquetes, tem maquetes virtuais, a gente tem aplicativos para construir maquetes virtuais, que também é bacana. A gente tem aula no CMSP que fala sobre, se vocês procurarem no repositório, sobre a questão do corpo humano, outros aplicativos, vídeos do YouTube, que vai as sugestões para vocês, ou a TV Univesp, que também fala sobre o corpo humano de uma forma mais adaptada, né? E os aplicativos que nem eu sugeri para vocês, né, o Tiny Pop, que em especial falando sobre as partes aí do corpo humano, tá bom? A gente tem outros, tá? Esse é o aplicativo que eu mostrei para vocês, pode passar, Rê. Esse é o joguinho, tá aqui o endereço para vocês do WordWall, para vocês saberem que essa plataforma é muito bacana, que a gente consegue criar jogos, é uma plataforma parecida com o Kahoot, de gamificação, muito bacana. E aqui a gente vai pensar então, né? Bom, se tudo isso é possível ampliar com aquela atividade sobre o trabalho com o corpo humano, como eu posso potencializar o desenvolvimento desta habilidade que faz parte daquela sequência didática do primeiro ano, que era de localizar, nomear e representar as partes do corpo, usando aplicativos, desenhos, softwares ou outros modelos tridimensionais. Bom, como vocês perceberam, a gente consegue fazer uso dos aplicativos, a gente consegue trabalhar com as crianças ou fazer a discussão sobre o corpo humano, mas o que será que faz a mediação de
todos esses recursos que nós conversamos no RE, que será que faz todo o processo acontecer, não é? Pode passar o próximo, por favor. É o trabalho com a linguagem, é o trabalho com a leitura, em especial com a leitura colaborativa. Que se o professor ele não introduz essa leitura colaborativa, ele não ajuda a criança a identificar, como lá na história do Agenor, quais são as partes do corpo, ele não mobiliza com os alunos, não é? E não localiza com eles o que é necessário ser destacado, nós realmente não conseguimos ajudá-los a desenvolver esta habilidade. Então, ninguém localiza, ninguém representa se eu não trabalho com a linguagem. Então, a leitura colaborativa é algo essencial para que o aluno compreenda as instruções e as orientações. Neste caso, a leitura de um texto narrativo. Eu posso depois trazer uma reportagem ou um texto, não é, mais científico, que seja um trabalho de divulgação científica sobre o corpo humano, mas indiscutivelmente nós temos lá esses recursos muito bem apontados no programa Ler e Escrever. Como trabalhar com essa leitura, não é mesmo? Bom, e no primeiro ano eu tenho uma especificidade ainda maior, não é? Ainda mais no trabalho com ciências, que é o ler sem saber ler. Como que eu posso fazer isso, né? Então nós sabemos que os estudantes, mesmo sem saber ler, eles podem e conseguem ler, com a ajuda do professor, com as participações de leituras, quando eles são desafiados a levantarem as suas hipóteses, mobilizarem diferentes saberes e, claro, né, por que não, né? É preciso, inclusive, garantir para eles, além de tudo isso, não é, essa ampliação para que ele possa, então, compreender como é importante, né, o uso da leitura para que eu aprenda outras atividades. Além da leitura, o uso da estratégia de leituras, né, que é a habilidade de língua portuguesa, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, aparecerá em todas as atividades aí do currículo em ação de ciências. Por quê? Porque é justamente a localização das informações, a identificação daquilo que o professor está destacando, seja da natureza, seja referente à matéria e energia, seja referente ao corpo humano, eu preciso da estratégia de leitura. Então, olha como é importante essa habilidade de língua portuguesa para o ensino de ciências. Além disso, né, outras duas habilidades aqui também serão trabalhadas quando eu também, né, falo aí dos objetos de ciências. Quais são elas? O ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Listas, então listas do corpo humano, né? Listas de regulamento, listas que organizam a vida, inclusive da comunidade escolar, e outros campos da vida pública, outros textos que circulam neste campo. Além, é claro, de entender a função dessas listas e qual é o propósito da situação comunicativa, qual é o assunto, qual o tema em que eles trabalham, né? E além disso, também a gente vai trabalhar com o ler palavras, né, tomando como referências palavras já conhecidas ou palavras que sejam memorizadas, estáveis, como o próprio nome, que esses alunos tenham o nome dos colegas. Então, né, a questão de ler ou tentar aí levantar hipóteses do que está escrito sobre o corpo, ou identificar hábitos de higiene a partir da lista que o professor construiu, da roda de conversa que ele fez com a turma, é algo que pode também aí ser desenvolvida com os alunos. Então, olha a importância da língua portuguesa. Só a leitura? Não, o trabalho com a escrita também aqui vai entrar, não é? Em especial para compreender a questão aí das próprias notações do sistema de escrita alfabético, fazer a correspondência, letra e som, e também relacionar os elementos sonoros de palavras que ele já conhece com a representação da escrita, em especial quando o professor vai lá ao escrever a lista. E agora, não é? Como eu termino de escrever? Alguém pode me dar uma sugestão? Será que a gente utiliza, não é? Qual letra? Qual letra é boa para escrever o final desta palavra? Quem pode me ajudar? Então, essa interação, esse pedido de ajuda é algo muito bacana. Quando a gente tem dois grupos, é importante que vocês saibam o rodízio, o grupo que está ou vai para a escola,
né, a gente pode priorizar atividade de escrita com esses alunos. O do grupo que está em casa, a gente pode priorizar atividade de leitura e depois, quando há o rodízio, pode depois fazer esse caminho inverso para que eu garanta para que esses alunos possam trabalhar tanto com a leitura quanto com a escrita, não é? É uma sugestão, já que a gente está pensando aí no rodízio e nos diferentes grupos de crianças que vão até a escola, não é? Nós também podemos propor atividade de discussão coletiva de escritas produzidas pelos estudantes, não é? Nós podemos comparar o que os estudantes fizeram, o professor seleciona com antecedência, e aí nós podemos comparar semelhanças, diferenças, para que eles analisem essas escritas e comparem com outras, para que eles possam refletir e pensar sobre o sistema de escrita. É claro que essas intervenções, ao analisar e comparar, elas têm que ser adequadas aos saberes dos alunos e às estratégias e hipóteses que eles apresentam, não é? Não dá só para perguntar com que letra começa, com que letra termina, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado daquilo que o aluno já sabe. E o que pode contribuir com os alunos, além de tudo, né? Quando a gente trabalha com a escrita de listas, o conhecimento sobre a letra, o conhecimento sobre a possibilidade de analisar uma palavra em partes menores e depois novamente juntá-las em um contexto maior, refletir sobre o número de letras, quais letras, quantas letras são necessárias e quais são letras, não é, que podem representar uma palavra ou uma sílaba. E tudo isso atrelado, é claro, ao objeto do conhecimento, neste caso, de ciências. Então, olha como a linguagem, mais uma vez, contribui para este desenvolvimento. Nós deixamos para vocês depois algumas referências para vocês saberem mais, não só do currículo paulista, mas também aí referente ao trabalho, né, do próprio programa Ler e Escrever, da própria Base Nacional Curricular e desses aplicativos também de vídeos. Nós sabemos que vocês também, não é, desenvolvem trabalhos com vídeos, com aplicativos com os seus alunos, e depois eu gostaria que vocês encaminhassem para nós, aqui na diretoria, boas sugestões, boas práticas de trabalho aí com a área de ciências da natureza. Contamos com a colaboração de todos. Então, nós gostaríamos de agradecer, não é? E pedir a colaboração para que a gente divulgue aí as formações e, em especial, para que a gente possa também, não é, esclarecer dúvidas, ok? E logo estaremos juntos com mais uma formação para vocês. Não é mesmo, Rê? Sim, com certeza, muito obrigada, né, esperamos ter contribuído, aguardamos sugestões, as boas práticas que vocês estão trabalhando na escola. Muito obrigada, até uma próxima. Isso mesmo. Um grande abraço a todos, pessoal. Bom trabalho.